Continuando aqui, meus queridos. Agora vamos para a festa B. Na festa B, nós temos aqui crianças de 5, de 6, de 7, de 7, de 8 e de 9 anos. A variância está variando a idade em relação ao conjunto. Qual o conjunto a festa A ou a festa B, que os dados estão variando mais? Precisamos provar isso achando a variância. Então, vou calcular a média. A média, ó, pode ver, a média dos dois conjuntos deram igual. A média deu igual. Mas então a média, nesse caso, não foi um bom parâmetro para avaliar os conjuntos. Só a média. Tá? Então a média deu igual. Então os dois conjuntos são iguais? Não. A gente precisa saber como que a gente vai saber isso. Calculando a variância. Então vou pegar aqui a variância da minha população. Então estou considerando a variância populacional, que é o sigma ao quadrado. Lembrando que sempre a unidade de variância populacional e de variância amostral de qualquer variância vai ser elevado ao quadrado, porque nós estamos elevando os elementos. Então, eu vou pegar 5 menos a média elevado ao quadrado, mais 6 menos a média elevado ao quadrado, mais 7 menos a média elevado ao quadrado, 7 menos a média elevado ao quadrado, mais 8 menos a média elevado ao quadrado, 9 menos a média elevado ao quadrado. Elevo todos esses resultados ao quadrado, somo tudo e divido pelo número de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. E achei a minha variância, 1,67 anos ao quadrado. Então, dessa forma, eu percebi que no conjunto A, deu uma variância de 28. Certo? Quanto mais próximo de zero for a variância, menor vai ser a variância. Se eu tenho 100, 100, 100, 100, todos os elementos são iguais, qual a variância? Está variando meus resultados? Não. Então, vai ser zero a variância. No caso aqui, quanto mais próximo de zero, só para vocês terem uma noção, menor a variância. Aqui o conjunto deu 28 e aqui deu 1 no B. Então, qual conjunto variou menos? Lógico, o conjunto D. Então, dessa forma, ó, observe que, apesar da média ser igual, o valor da variância é bem diferente, ou seja, os dados do primeiro conjunto são bem mais heterogêneos. Então, heterogêneos são diferentes, os dados são muito diferentes da primeira festa. E na segunda festa, os dados são bem semelhantes, eles são mais homogêneos. Dessa forma, a gente aprendeu a calcular variância. Logo, passaremos exercícios aí para vocês fazerem. O terceiro item aqui que a gente vai ver é o desvio padrão. O desvio padrão é o mais utilizado na estatística. Por quê? Porque o desvio padrão, ele apresenta a mesma unidade do conjunto de dados. Aqui a gente vê que a unidade do meu conjunto de dados aqui é anos ao quadrado. Então, não dá para eu saber muito bem anos ao quadrado, o que representa anos ao quadrado dentro do meu conjunto. Eu consigo saber que o conjunto A tem uma variância maior que o B, mas a unidade está em anos ao quadrado. Já o desvio padrão vai trazer para a mesma unidade do conjunto, anos. Por quê? Porque o desvio padrão é definido como a raiz quadrada da variância. Então, é muito fácil calcular o desvio padrão. Desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. Então, se você precisar do calculador, é muito simples para calcular. E é importante você saber que, quando todos os valores de uma amostra são iguais, o desvio padrão é igual a zero. Sendo que, quanto mais próximo de zero, menor é a dispersão de dados, menor é a variação de dados do meu conjunto. Então, no meu conjunto, considerando ainda o exemplo anterior, calculando o desvio padrão da minha amostra, eu tenho desvio padrão do primeiro lá, 28 anos ao quadrado. Raiz quadrada de 28 deu 5,35 anos. E no desvio padrão do conjunto B, raiz quadrada de 1,67 deu 1,29 anos. Então, dessa forma, a gente consegue observar que, olha como que é feito isso daí. Sabemos que a variância das idades, que é a variação das idades do primeiro grupo em relação da média,
é de aproximadamente 5 anos. Então, quando você tem um desvio padrão de 5 anos, a gente sabe que dentro da média do meu conjunto de dados, que a média é 7, certo? Você tem uma variação entre os participantes em torno de 5 anos. Para mais, então você tem 7 menos 5, 2, ou para menos, 5 menos 7 menos 5, 2, ou para mais, 5 mais 7, 12. Então, você consegue ver que existe uma variação de 2 até 12, certo? Já enquanto que no segundo grupo é de apenas 1 ano, aqui de 1,29 anos. Então, você sabe que na média 7, meu conjunto 1 ano a menos dá 6, e 1 ano a mais dá 8. Então, meu conjunto está variando de 6 a 8. Então, assim a gente consegue utilizar a mesma unidade para definir o meu conjunto de dados. Então, assim a gente já aprendeu a calcular amplitude, a variância e o desvio padrão de uma amostra e saber interpretar os meus conjuntos de dados. Para calcular o coeficiente de variação é mais fácil ainda. Basta pegar o desvio padrão, multiplicar por 100 e dividir pela média. Então, tá o coeficiente de variação. Multiplicar o desvio padrão por 100 e dividir pela média. Você vai determinar dessa forma o coeficiente de variação da minha amostra. O coeficiente de variação é utilizado quando precisamos comparar variáveis que apresentam médias diferentes. Então, por exemplo, aqui, como o desvio padrão representa o quanto os dados estão dispersos em relação a uma média, então você vai pegar a média, achar o desvio padrão, que é a mesma unidade dos dados, e saber se eles estão variando para mais ou para menos, certo? Ao comparar amostras com médias diferentes, a sua utilização pode gerar erros de interpretação. Então, por exemplo, eu estou calculando ali naqueles dois grupos, os dois grupos têm média igual. Como que eu vou calcular quando os grupos têm média diferente? Utilizando coeficiente de variação. Dessa forma, ao confrontar dois conjuntos de dados, o mais homogêneo será aquele que apresentar menor coeficiente de variação. Então, se eu pegar dois conjuntos de dados, eu quero saber qual que é a variação dos dados, está maior ou menor, mas eu sei que a média daqueles conjuntos de dados é diferente, eu vou utilizar o coeficiente de variação. Então, eu tenho um exemplo aqui. Um professor aplicou uma prova para 2 turmas e calculou a média e o desvio padrão das notas obtidas. Os valores enquadrados estão na tabela abaixo. Então, na turma A, deu um desvio padrão de 2,6 e a média de notas 6,2. Na turma B, um desvio padrão de 3 e a média de 8,5. Com base nesse valor, determina o coeficiente de variação de cada turma e indica a turma mais homogênea. Qual turma apresenta os resultados mais iguais? Isso daí é meio relativo, né, na hora de se interpretar, porque pode ser homogêneo para baixo, pode ser homogêneo para alto, pode ser homogêneo na média. Então, você calcula 100 vezes 2,6 divididos pela média da turma 6,2, deu 42% de variação. Na turma 2, 100 vezes 3, que é o desvio padrão, dividido pela média, 8,5, deu 35. Então, dessa forma, nós percebemos que a turma mais homogênea é a turma 2, apesar de apresentar maior desvio padrão. Então, você teve um desvio padrão maior, uma média de notas mais alta, mas o coeficiente de variação foi menor. Tá? Então, o coeficiente de variação, quanto menor o coeficiente de variação, certo? Você comparando dois conjuntos de dados, menor vai ser a variação dos dados. Tá? Então, ao confrontar dois conjuntos de dados, o mais homogêneo será aquele que apresentar menor coeficiente de variação. Então, geralmente é assim que a gente calcula esses parâmetros, tá? Agora, nós iremos tacar exercícios. Vamos fazer exercícios para vocês fixarem o conteúdo.